Fala galera, tudo bem com vocês? Professora Juliana aqui para mais uma videoaula da primeira série regular de Matemática 2, beleza? Nossa aula de hoje é sobre o módulo 11. O módulo 11 vai tratar sobre trigonometria no triângulo retângulo. Então, recapitulando, aula para a primeira série de Mate 2. Então, o que vai ter nesse nosso módulo 11? O módulo 11 fala sobre algumas definições dessas relações trigonométricas que nós vamos ver, algumas relações importantes que a gente tem que lembrar para poder fazer algumas questões. Nós vamos ver também os ângulos notáveis, como que a gente calcula as minhas razões trigonométricas usando os ângulos notáveis, que ângulos são esses, e vamos ver alguns exemplos, beleza? Então, antes da gente começar, eu coloquei um slide aqui sobre trigonometria, para a gente poder entender um pouco mais sobre o que nós estamos estudando, ok? A palavra trigonometria vem do grego trigono, que significa triângulo, mais metro, que significa medida. Então, significa as medidas do triângulo. Então, o que a gente pode fazer com as medidas do triângulo? A gente pode analisar as razões entre as medidas de dois lados de um triângulo retângulo, ok? Então, como que a gente pode fazer essa análise entre razões? A gente vai tomar como referência um dos ângulos agudos do nosso triângulo retângulo, ok? E a trigonometria tem aplicação em vários ramos, como engenharia, astronomia, ciências naturais, como matemática, física e química. Então, essa aqui vai ser uma matéria que vocês vão utilizar ao longo de todo o seu ensino médio. E quem for fazer aí faculdade na área de exatas, pode ter certeza que isso aqui vocês têm que saber, tem que estar na veia, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos ver é como que a gente chega nessas razões trigonométricas fundamentais. Pensem o seguinte, dado um ângulo agudo qualquer, ou seja, tem tudo anotadinho aqui, tá? Para quem depois quiser dar uma lida, ó, tá tudo anotado aqui. Dado um ângulo agudo qualquer, ou seja, um ângulo que a medida está entre 0 e 90 graus, qualquer ângulo agudo, a gente consegue construir um triângulo retângulo em que um desses ângulos seja esse ângulo agudo que eu quero. Então, por exemplo, eu tenho esse ângulo agudo alfa, só tem um ângulo. Dado ele, eu consigo construir um triângulo retângulo em que um dos ângulos é esse ângulo alfa. Beleza? Então, é isso que eu quero dizer. Além disso, aparece um outro triângulo possível aqui, ó. Basta você traçar qualquer outra reta aqui perpendicular que você gera dois triângulos. Note que esses dois triângulos são semelhantes. Por quê? Primeira coisa, esse ângulo aqui é comum tanto desse triângulo pequenininho quanto do triângulo grandão. O ângulo de 90 graus também é comum. E esse terceiro ângulo aqui, ó, como eles estão feitos pelas mesmas retas, ó, por essa reta e duas retas que são perpendiculares, esses ângulos também são congruentes. Logo, esses dois triângulos são semelhantes. Pelo caso de semelhança, ângulo, ângulo, ângulo. Se eles são semelhantes, eu consigo fazer relações de proporção entre os seus lados. E é justamente isso que a trigonometria vem querer estudar. Então, ó, embora as medidas não precisam ser unicamente determinadas, ou seja, eu não sei quais são os lados desses triângulos, mas as razões que elas induzem são únicas, devido à proporcionalidade obtida a partir da razão de semelhança entre os dois triângulos retângulos. O que eu quero dizer com isso? Apesar de eu não saber quais são os lados desses triângulos, se eu fizer a razão entre os lados desse triângulo, a medida é única, porque esses dois triângulos são semelhantes, ok? Antes da gente ver o resultado daquelas relações trigonométricas, vamos relembrar uma coisinha sobre triângulos retângulos que eu falei na última aula. Então, eu tenho esse triângulo retângulo de vértices A, B e C, ok? Então, quem está oposto ao meu ângulo A é o lado
Azinho. Quem está oposto ao meu ângulo B é o lado Bzinho, e quem está oposto ao meu ângulo C é o Czinho. E aí, o que vai acontecer? Lembra que eu disse que, dado qualquer ângulo alfa, eu consigo formar o meu triângulo retângulo? Então, ó, eu dei um ângulo alfa qualquer aqui, beleza? E aí, eu quero classificar esses lados em hipotenusa, cateto, novamente, igual a gente tinha feito na outra aula. Então, primeira coisa, quem é a minha hipotenusa? Isso aí é fácil, a gente já viu que hipotenusa vai ser aquele lado do triângulo que está oposto ao ângulo reto, oposto ao ângulo de 90 graus. Quem está de frente para o ângulo de 90 graus é o A. Então, esse Azinho vai ser minha hipotenusa, pois está oposto ao ângulo reto, ok? Agora vamos olhar para esse lado C aqui, ó. A gente viu na outra aula que esse lado C é um cateto. Porém, agora vamos nomeá-lo em relação ao meu ângulo alfa. Olha para o ângulo alfa. Esse cateto C está imediatamente ao lado do meu ângulo alfa, certo? É como se o alfa tivesse dois lados. Um lado é a hipotenusa e o outro lado é o cateto C. Então, esse cateto que vai estar colado no meu ângulo alfa, eu chamo ele de cateto adjacente. Então, esse C é o meu cateto adjacente ao ângulo alfa. Por que ele é adjacente? Porque ele está do lado do meu ângulo alfa, ok? E aí, o que sobra para o BC? Para o BC, né? O B é um cateto que está de frente para o ângulo alfa, concordam? Então, ele está no lado oposto. Se ele está no lado oposto, ele é um cateto oposto ao ângulo alfa. Por que eu estou frisando esse ângulo alfa aqui? Porque o alfa poderia estar em outro lugar. Ao invés do alfa estar aqui embaixo, ele poderia, por exemplo, estar desenhado aqui em cima. E se eu estivesse olhando para esse alfa aqui em cima, ó, quem que está oposto ao ângulo alfa? O C. E aí C seria cateto oposto, não seria cateto adjacente. E quem que estaria exatamente ao lado do meu alfa? O B. Então, o B não seria cateto oposto, seria cateto adjacente. Então, tudo depende do meu ângulo alfa. Se o alfa está aqui em cima, o oposto é o C. Se o alfa está aqui embaixo, o oposto é o B. Então, é muito comum os professores fazerem o tipo de pegadinha assim, ó. Dá um triângulo e fala, quem é o cateto oposto? E aí não tem como responder, porque a sua resposta tem que ser outra pergunta. Cateto oposto a quem? Porque para ser cateto oposto ou ser cateto adjacente, a gente depende de um ângulo. Beleza? Então, depois que a gente forma aqueles dois triângulos retângulos, um dentro do outro, e relaciona os seus lados, a gente começa a dar nomes para as coisas, ok? E aí, o que a gente chamou de seno? Então, ó, associado ao ângulo, vamos definir a seguinte razão. Então, associado a esse ângulo alfa aqui, o que vai ser o seno num triângulo retângulo? Seno do alfa, ou seja, lembra que está sempre relacionado ao ângulo. Seno de um ângulo alfa é definido por cateto oposto ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo. Então, vamos voltar ao que a gente tinha falado. Se eu estou me referindo ao alfa, quem é o cateto oposto ao alfa? Vem aqui no alfa e vê quem está lá, ó, oposto. É o B. Por isso que o B entrou aqui em cima. E aqui, ó, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É sempre quem está de frente para o ângulo de 90 graus. É o A. Então, o A entra aqui embaixo. Então, B sobre A, nesse caso, é o seno de alfa. Mas vamos gravar o seno de alfa como sendo cateto oposto sobre a hipotenusa, ok? Porque essas letrinhas poderiam estar em outros lugares e aí essa relação aqui ficaria diferente. Mas cateto oposto sobre hipotenusa nunca vai mudar. Cateto oposto sobre hipotenusa é o seno, beleza? A segunda coisa que nós vamos definir é o cosseno. O que vem a ser o cosseno? Novamente associado ao ângulo.
Associado a esse ângulo alfa, o que é o cosseno? Cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente ao ângulo alfa, dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo. Vamos voltar. Quem é o cateto adjacente ao alfa? O alfa está aqui. A gente tem dois caras que estão adjacentes, o A e o C. São os dois lados do meu triângulo que estão ao lado do ângulo alfa. Porém, nós sabemos que o A é hipotenusa. A não pode ser cateto jamais, porque A está de frente para o ângulo de 90 graus, certo? Então, A não tem como ser cateto. Então, só sobra para o C ser o meu cateto adjacente ao ângulo alfa. Por isso que ele entrou aqui, ok? Dividido pela hipotenusa, que nós já vimos que é o A. Então, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, ok? E nossa terceira relação, o que será tangente? A tangente, também associada ao meu ângulo alfa, nesse desenho aqui, o que vai ser a tangente? Tangente vai ser o cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, é a única combinação que faltou aqui, né? Ó, cateto oposto, que é o B, dividido pelo cateto adjacente, que é o C. Beleza? Então, B sobre C, tangente vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí vocês vão me perguntar, professora, já gravei o Teorema de Pitágoras, já gravei todas aquelas relações métricas no triângulo retângulo, já decorei todas as relações métricas no círculo, mais um monte de coisas para eu decorar. Então vamos mais uma vez te dar um macetinho para você decorar todas essas fórmulas, ok? Então, ó, você tem que gravar essa palavra, ó, socatoa, socatoa. E aí, aqui você tem todas as suas relações trigonométricas, ó. O só vira, ó, seno oposto hipotenusa. Seno de x é cateto oposto sobre hipotenusa, ó. Seno é oposto sobre hipotenusa. Beleza? E o K? Cosseno é adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de x é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o TOA é tangente. Tangente é o oposto sobre o adjacente. Tangente de x é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Beleza? Então, nessa palavrinha aqui, nós temos todas as relações trigonométricas que nós aprendemos até agora. Beleza? Então, algumas relações importantes que nós precisamos saber também para resolver as nossas questões, além daquelas que nós já vimos, ok? Então, se eu tenho dois ângulos, x e y, e a soma dos dois dá 90 graus, a gente consegue tirar duas relações daqui. Lembrando que eles têm que ter a soma de 90 graus, ou seja, eles têm que ser ângulos complementares, ok? Só funciona essas duas se x mais y for 90 graus. A primeira relação é seno de x é exatamente igual ao cosseno de x, ok? Então, por exemplo, se x é 30 e y é 60, o seno de 30 é exatamente igual ao cosseno de 60 graus, beleza? E tangente de x vezes a tangente de y vai dar 1, ok? Então, essas são as duas relações que nós conseguimos tirar quando os dois ângulos são complementares. A gente tem uma outra coisa que é importante vocês saberem, que a tangente é justamente o seno dividido pelo cosseno. Então, se eu tenho o seno de um ângulo e tenho cosseno, eu consigo automaticamente encontrar a tangente apenas dividindo esses dois valores. Então, lembrem-se disso que a gente vai precisar disso aqui um pouquinho mais na frente, ok? Se eu dividir o seno pelo cosseno, eu encontro a tangente. E a nossa... lembrando que a cosseno tem que ser diferente de zero, porque a gente não pode dividir por zero, ok? Divisões por zero são indeterminadas. E a nossa última relação, gente, importante pra caramba. Não pode esquecer essa relação aqui, ó. Pode tatuar. Tô brincando, tá? Mas essa relação é de extrema importância.
Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Então, tem várias questões que vocês vão chegar nessa identidade trigonométrica e vocês têm que lembrar, ok? Que essa soma dá exatamente 1. E aí, galera, surgiu a nossa tabela de razões trigonométricas. A gente tem uma tabela para cada um dos graus, tá vendo? O grau 30. Qual é o seno de 30 graus? É 0,5. O cosseno é 0,86. A tangente, 0,57. Pô, professora, eu vou ter que gravar tudo isso? Claro que não. Essas tabelas são feitas para a gente consultar mesmo, porém, nós temos alguns ângulos que nós temos que saber, ok? Que ângulos são esses que a gente tem que saber o seno, o cosseno e a tangente de cabeça, sem olhar para a tabela? São aqueles que a gente vai chamar de ângulos notáveis, beleza? Então, de novo, os ângulos notáveis são aqueles em que a gente tem que saber quanto vale o seno, o cosseno e a tangente, ok? Por que eles são ângulos notáveis? Porque a gente consegue tirar essas relações muito fácil de figuras conhecidas, como a gente vai fazer agora. Então, a primeira coisa, eu peguei um triângulo equilátero aqui, ó. Essa primeira figura é um triângulo que os três lados medem L, ok? Lado L. Então, automaticamente, os seus três ângulos medem 60 graus. Eu não coloquei aqui em cima, mas mede 60 graus, ok? E aí, o que vai acontecer? Eu tracei a altura desse triângulo, ó. Tracei aqui a altura. Automaticamente, no triângulo equilátero, a altura também é bissetriz dos ângulos. Então, se aqui em cima era 60 graus, ficou 30 para um lado e 30 para o outro. Então, ó, formei aqui um triângulo retângulo. Aqui mede 90 graus, porque é a altura. Então, ó, 90 graus. Aqui é 60, porque continuou do meu triângulo equilátero. Todo triângulo equilátero, os três lados valem 60 graus. Aqui em cima ficou 30, porque eu já expliquei que o nosso ângulo de 60 graus foi dividido em 2. E aí, os nossos lados. Essa base toda aqui, ó, media L. Se eu dividir ao meio, ficou L sobre 2. Beleza? Professora, e esse lado 2 aqui, de onde você tirou isso? É a formulinha da altura do triângulo, ok? A altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Não pode esquecer isso aqui. Essa é a fórmula da altura do triângulo equilátero. E esse ladinho aqui continuou a mesma coisa. Ó. Era L, continuou L. Beleza? A partir desse triângulo, a gente consegue tirar 6 das nossas relações métricas com os ângulos notáveis. Ó, nós temos aqui o ângulo de 60 graus e temos aqui em cima o ângulo de 30 graus. Nós já aprendemos a calcular seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Então, vamos começar. Ó. O que vai ser o seno de 30 graus? Seno, lembra? Só catoa. A primeira sílaba, só. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o meu cateto oposto ao ângulo de 30 graus? A gente está focando no de 30. Quem é o cateto oposto ao ângulo de 30? Ó, quem está do outro lado? L sobre 2. Então, ele entrou aqui em cima. Beleza? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Quem está de frente para o ângulo de 90. L. Então, o L entrou aqui embaixo. Beleza? O seno de 30 graus, cateto oposto ao ângulo de 30, dividido pela hipotenusa. Ok? Agora que você montou, é fácil. É só dividir sobre 2 dividido por L. Você pode fazer a continha aí, para o vídeo faz a continha, quem não consegue ver imediatamente. Como que a gente divide frações? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Logo, esse L aqui, ó, vai cortar com esse. Então, a gente vai chegar a meio. Então, a gente já tirou a nossa primeira relação. Lembra lá da nossa tabela? Eu até dei esse exemplo para vocês. Eu falei que o seno de 30 era meio. Aqui, ó, meio, metade, 1 sobre 2. Ok? Então, a gente já descobriu que o seno de 30 graus vale 1 sobre 2.
Isso aqui a gente tem que decorar, ok? Isso aqui é um dos valores da tabela que a gente acabou de ver, ok? E aí a gente pode fazer também as outras relações trigonométricas. O cosseno de 30 graus, como é que fica? Só K. O K é CAH, ou seja, o cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o meu cateto adjacente ao ângulo de 30 graus? L raiz de 3 sobre 2. Por isso que ele está aqui em cima, ó. Beleza? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é L. Novamente, basta que vocês dividam aqui. Vai ficar, corta o L com L, vai ficar raiz de 3 sobre 2. Ok? E a nossa última relação aqui é olhando para o ângulo de 30 graus. Tangente de 30 graus. Quem é tangente? Só cá, toa, toa. Tangente é oposto sobre adjacente. Quem é o cateto oposto? L sobre 2. Então, o L sobre 2 está aqui em cima. Quem é o cateto adjacente? É esse cara, está aqui embaixo. Beleza? Só dividir um pelo outro e nós vamos encontrar que a tangente é raiz de 3 sobre 3, ok? Como eu disse, vocês podem parar o vídeo e fazer essa divisão, que vocês vão ver que vai dar esses três resultados, beleza? Então, nós achamos as nossas três relações trigonométricas em relação ao ângulo de 30 graus. Temos que saber, então, que seno de 30 é meio, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, ok? Mais na frente nós vamos ver um jeito mais fácil de decorar esses valores. Mas eu estou querendo mostrar para vocês da onde que vem esses valores, que não são coisas inventadas, ok? Tem um fundamento. A mesma coisa nós podemos fazer para esse ângulo de 60 graus aqui. Vou fazer um pouquinho mais rápido, ok? Então, ó, qual que vai ser o seno de 60? Cateto oposto ao 60, L raiz de 3 sobre 2, está aqui, dividido pela hipotenusa. L divide esses dois, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, ok? Cosseno de 60. O cosseno é o cateto adjacente, L raiz de 2, está aqui em cima, sobre a hipotenusa, que é L. Divide os dois, o cosseno de 60 é meio. E a última coisa, que é a tangente. Qual é a tangente de 60? Cateto oposto, L raiz de 3 sobre 2, está aqui, dividido pelo cateto adjacente, L sobre 2. Beleza? Só dividir, vai cortar tudo. Ó. L sobre 2, L sobre 2. Sobra só, sobra só o raiz de 3, ok? Por último, o último ângulo notável é o ângulo de 45 graus. Nós já vimos seno, cosseno de 30 e de 60 graus. Falta só ver o de 45. Esses são os nossos três ângulos notáveis. Como que a gente forma um ângulo de 45 graus? Pensa o seguinte, peguei um quadrado. O quadrado, ele tem os quatro ângulos iguais a 90 graus. Tracei a diagonal do meu quadrado. 90 dividido por 2, 45 para um lado, 45 para o outro. Logo, consegui construir um triângulo retângulo em que um dos ângulos mede 45. Agora ficou fácil, né, professora? Achar quanto que vale o seno, o cosseno e a tangente. Antes disso, um quadrado tem todos os lados iguais, então aqui é L e aqui é L também, ok? Então aqui se manteve, ó, L e L. E da onde você tirou L raiz de 2, professor? L raiz de 2 é a diagonal do quadrado. Qualquer quadrado de lado L tem diagonal L raiz de 2. Quem não sabe, quem não lembra dessa fórmula, não sabe o porquê, basta aplicar Pitágoras aqui, ok? Mas isso foi algo que eu falei na nossa aula de relações métricas no triângulo retângulo. Foram uma das consequências que eu disse para vocês. Tanto a altura do triângulo equilátero, que eu usei no slide anterior, quanto a diagonal do quadrado, ok? Eu demonstrei essas duas coisas para vocês no nosso módulo 9, beleza? Então, tudo que a gente faz é bem encaixadinho justamente para
ter uma sequência lógica e a gente ir evoluindo. Então, quem não assistiu aquelas aulas anteriores, volta lá, assiste primeiro e depois vem para essa, beleza? Então, vamos lá. O que vai ser, então, o seno de 45 graus? Mesma coisa. Cateto oposto, L, dividido pela hipotenusa, L raiz de 2. E aí é só cortar. Quem fizer essa continha vai ver que vai dar 1 sobre raiz de 2. Mas a gente não pode ficar com raiz de 2 no denominador. Então tem que racionalizar. E por isso que dá a raiz de 2 sobre 2. Quem que vai ser o cosseno de 45 graus? Cateto adjacente sobre hipotenusa. E mesma coisa. Sim, porque tanto o cateto oposto quanto o cateto adjacente aqui são iguais. Então, o seno de 45 e o cosseno de 45 vão dar o mesmo valor, ok? E a tangente de 45? Cateto oposto sobre adjacente, L sobre L. Corta os dois, dá 1, beleza? Então, esse é o mais facinho aqui, que os dois são iguais, e o último dá 1. Então, nós vimos os três ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Calculamos o seno, o cosseno e a tangente de cada um deles, ok? Então, nós temos 9 valores aí para guardar. Vamos ver isso em forma de tabela. Então, como eu disse para vocês, nós construímos uma tabela das relações trigonométricas dos ângulos notáveis. Como eu disse, são os 30, 45 e 60 graus, ok? Então, a partir daquelas informações que nós encontramos, vamos produzir essa seguinte tabela. Ó. O seno de 30 graus deu meio, o seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. E aí você vai completar toda essa tabelinha aqui com todos aqueles resultados que a gente teve, beleza? E aí, esses resultados vocês têm que saber de cabeça, ok? E aí, novamente, como decorar tantas coisas assim? Então, uma dica aqui para vocês, que ela é legal, mas ela não é muito politicamente correta, porque eu acredito que quando a gente apenas fica gravando macetinhos, a gente se desfaz de tudo que a gente viu até agora. Então, eu mostrei para vocês de onde que vem cada uma das relações, da onde vem o seno, da onde vem o cosseno, da onde vem a tangente, de cada um dos ângulos notáveis. Eu poderia chegar aqui e apenas dar esse macete da tabela, mas eu quero que vocês entendam da onde vem essas coisas, ok? É claro que toda vez que você precisar desses valores, você não vai fazer todas essas relações que eu fiz. Você apenas vai decorar a tabela. Mas eu acho de extrema importância que vocês entendam todos os conceitos, para que isso daqui seja apenas uma consequência, ok? O conteúdo não é um macete da tabela, e sim a construção de todas aquelas relações, beleza? Então, um macetinho aqui, ó. A gente começa escrevendo a tabela em branco, seno, cosseno e tangente, nessa ordem, ok? Cima para baixo, seno, cosseno e tangente. E os ângulos também nessa ordem, 30, 45 e 60, ordem crescente, beleza? Depois, o que você vai fazer? Na primeira linha, escreve 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. Na segunda linha, você faz o contrário, ó. Na segunda linha, você escreve 3, 2, 1. Beleza? Agora, você vai tirar a raiz quadrada de todo mundo, ó. Raiz desse aqui, raiz de todo mundo. Por que não ficou raiz aqui no 1? Porque raiz quadrada de 1 é 1. Raiz de 2 e raiz de 3, como são raízes que não são exatas, a gente deixa assim com a raiz, beleza? Então, a raiz no 1 aqui sumiu só porque a raiz de 1 é 1. E por último, é só dividir todo mundo por 2. Todo mundo sobre 2. Pronto. Você já montou as duas primeiras linhas da sua tabela. Beleza? E a tangente, professora? Como que eu faço a tangente? Lembra que eu falei com vocês lá em uma das relações que eu falei que era muito importante? Que a tangente é o seno dividido pelo cosseno? E olha que legal, você já tem o seno e já tem o cosseno. É só você dividir um pelo outro. Meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Se vocês pensarem, esse 2 aqui, ó, corta com esse 2. Então, vai ficar só raiz de 3 sobre 3. E raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 dá 1. Raiz de 3 sobre 2 dividido por meio dá raiz de 3.
Então, novamente, de novo, 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz em todo mundo, divide todo mundo por 2 e seno dividido por cosseno dá a terceira linha. Tem uma musiquinha, mas eu me recuso a cantá-la. Mas é algo parecido com 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz em quem não é 1. A tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ok? Vamos fazer alguns exercícios para fixar esses conceitos. Então, uma escada de 12 metros de comprimento está apoiada em um prédio, fazendo com este um ângulo de 60 graus. Qual é a altura do prédio? Então, primeira coisa, eu vou fazer um esboço que representa a minha situação. Ó. Aqui eu tenho meu prédio, um ângulo de 90 graus. A escada tem 12 metros e a escada faz com o prédio um ângulo de 60 graus. Então, o ângulo de 60 está aqui em cima, ok? Não lá embaixo, aqui em cima. E aí, como que eu descubro esse ângulo aqui de baixo? Você pode pensar o seguinte. Aqui eu tenho 90 graus e aqui eu tenho 60. 90 mais 60 dá 150. E os três ângulos somados tem que dar 180. Se eu tenho 150, para chegar a 180, falta 30. Então, esse meu ângulozinho aqui é 30 graus, beleza? E aí eu posso usar tanto 60 quanto 30. Então, por isso que eu achei os dois. Porque vocês podem fazer duas soluções diferentes. Se você utilizar os 60 graus aqui, ó, se você for querer fazer seno, cosseno ou tangente de 60, você tem que pensar o seguinte. Eu tenho duas informações. Aquela que eu quero, que é o H, e a única que eu tenho, que é o 12. Então, eu preciso usar o 12, que é a hipotenusa, e preciso usar o H, que é a cateto adjacente ao 60. Então, cateto adjacente e hipotenusa, você teria que fazer o cosseno de 60, ok? Pode fazer isso aí e achar a sua resposta. Porém, eu quero usar o 30. Se eu usar o 30, eu também vou fazer cosseno? Pensa comigo. O H, que é quem eu quero, tem que entrar na minha equação. O H é cateto oposto ao 30. E o 12 é hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é seno. Então, se eu usar o meu ângulo de 30 graus, eu tenho que fazer seno para resolver essa questão. Se eu usar o meu ângulo de 60 graus, eu tenho que fazer o cosseno. Então, entenderam a diferença? Cada ângulo define um tipo de estratégia que a gente tem que utilizar. Então, eu escolhi fazer com 30 graus aqui, ó. Seno de 30 graus é cateto oposto, quem está de frente para o 30 é o H, dividido pela hipotenusa, que é 12. E aí você vai lá na sua tabelinha e pensa no seno de 30 graus. O seno de 30 graus é meio, 1 sobre 2. Então, eu substituí, ó. Aonde estava escrito seno de 30 graus, eu substituí por 1 sobre 2. Da onde eu tirei esse 1 sobre 2? Da minha tabela, ok? E aí aqui, só repetir o outro lado, só multiplicar cruzado, ó. 2 vezes H, 2H. 12 vezes 1, 12. H vai ser 12 dividido por 2, que é 6. Então, encontramos a altura do nosso prédio. Beleza? Uma segunda questão aí para a gente poder resolver, beleza? Na figura abaixo tem-se o triângulo ABC, cujos ângulos internos têm as medidas indicadas. Então, aqui é 30 graus e aqui é 60 graus, ok? E esse pontinho M aqui é o ponto médio de AB. Então, o AB está sendo dividido exatamente no meio nesse ponto M. Ele disse para a gente que AC vale 10 graus. Então, a nossa hipotenusa aqui, ó, AC vale 10 graus. 10 centímetros, desculpa. Qual é a medida do segmento AM? Então, ele quer saber o AM. Ele não quer saber o cateto inteiro. Ele quer saber só o AM, beleza? Como que a gente faz isso? Ó, desenhei aqui novamente nosso triângulo. E como no triângulo ABC temos que a hipotenusa acima de 10, vamos usar que razão trigonométrica? Então, note o seguinte. Eu tenho a primeira relação. Eu sei que essa hipotenusa aqui, ó, vale 10.
e eu quero encontrar uma informação sobre esse cateto. Então, eu tenho duas opções, novamente, usar o ângulo de 30 ou usar o ângulo de 60. Mas eu tenho que usar esses dois lados do triângulo, o AC e o AB. Se você usar o ângulo de 60 graus, você quer cateto oposto e hipotenusa. Se você usar o ângulo de 30 graus, você quer cateto adjacente e hipotenusa. Então, depende aí de qual das duas relações vocês vão querer usar. Eu escolhi usar o cosseno de 30 graus. Usei o ângulo de 30 graus. Por que vai ser cosseno? Porque cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Beleza? Quem é o cateto adjacente? AB. Quem é a hipotenusa? AC. Então, AB dividido por AC. Só que na questão fala que AC mede 10. Então, aqui onde estava o AC, a gente colocou 10, ok? E quanto que vale o cosseno de 30 graus? Só olhar a nossa tabela. A nossa tabela diz que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui é só multiplicar cruzado. 2AB é 10 raiz de 3. Então, AB é 10 raiz de 3 divididos por 2. Então, AB é 5 raiz de 3. Porém, a nossa pergunta não é sobre o AB. A nossa pergunta é do A até o M. E nós sabemos que M é o ponto médio de AB. Ou seja, AM é a metade de AB. Então, vamos escrever isso. Ó. AM é o AB dividido por 2. AM é 5 raiz de 3 sobre 2. Essa é a nossa resposta. Beleza? Então, galera, essa foi nossa aula de hoje. Eu não fiz muitos exercícios com vocês, porque eu quis focar mais na nossa parte teórica, da onde que vem cada uma dessas relações, para vocês não acharem que é fruto de uma mente maligna que quer entupir vocês de fórmulas, ok? Então, é isso. Espero que tenha ficado claro. Estudem, façam exercícios e nas aulas ao vivo vamos praticar um pouquinho mais, beleza? Um beijo e até a próxima!